Boa pergunta. A Natasha perguntou, né, por que eu não gosto da palavra hipócrita, né? Porque é uma palavra assim que soa no ouvido assim, soa uma palavra meio forte, né? Mas é bom que ela fez essa pergunta, porque na verdade eu estou errado na minha colocação. O Espírito Santo já me lembrou aqui que porque hipócrita, ela vem de uma palavra grega que na língua portuguesa está ligado à palavra máscara. Quem eram os hipócritas, né? Os hipócritas, no tempo grego, eram as pessoas que faziam teatro. Como naquela época não existiam vários artistas, era um único artista que tinha que interpretar uma peça teatral, então esse artista ele tinha que usar várias máscaras para poder interpretar vários personagens. Era um único artista que interpretava várias pessoas. Era o verdadeiro camaleão. Então ele era o hipócrita. Por quê? Porque ele usava várias máscaras. Então, hipócrita, na Bíblia, é uma pessoa mascarada. É uma pessoa que ela vive usando máscaras. Então, não tem problema nenhum da gente usar essa palavra. Jesus usou essa palavra várias vezes. Porque Jesus, ele estava o tempo todo confrontando os mestres da lei que colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, fardos que nem eles conseguiam carregar. Então, obrigado pela pergunta, porque a gente não precisa ter medo de usar a palavra hipócrita ou de falar a palavra hipócrita. A gente precisa ter medo de se tornar um hipócrita. Amém? Aí sim. E agora a passagem ali, antes de tirar o 5 de pergunta, queria atrás bastante daquilo que significa isso. Porque às vezes, eu vou dar um exemplo bíblico para te entender. Os judeus, eles tinham mania, por exemplo, de... Tem uma passagem que Jesus vai falar a mesma coisa, só que com outras palavras. Lá em Mateus 23, se eu não me engano, Jesus diz assim, olha, hipócritas, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. É a mesma coisa. O que Jesus estava querendo dizer? Os judeus daquela época, eles tinham mania de tudo tinha que ser peneirado, tudo tinha que ser filtrado, tinha que lavar a mão 7 vezes antes de comer, o leite tinha que ser coado, era tudo meticulosamente, eles eram muito detalhistas, observadores. Então o leite lá da vaca tinha que ser filtrado várias vezes, que Deus que me livre, se tivesse uma sujeirinha naquele leite. Então, para entrar na casa de um judeu, tinha que lavar os pés antes de entrar, por isso tinha um servo lá na porta da casa para lavar os pés. Lembra que Jesus entrou na casa de Simão e Jesus, ó, tu não me desse água para os meus pés. E esta mulher que está aí, essa pecadora, não para de beijar os meus pés e enxugar com os seus próprios cabelos. Então os judeus, eles eram meticulosos, eles eram cerimonialistas, eles eram religiosos. Os fariseus e os escribas, principalmente os mestres da lei. E muitas vezes, por causa desse exagero todo, eles se tornavam orgulhosos, eles eram arrogantes, muitas vezes eles eram presunçosos, se achavam melhores, por causa do conhecimento que tinham. Então, coar um mosquito e engolir o camelo, o que adianta eu estar prestando atenção no pecadinho do irmãozinho, no pecadinho da irmãzinha lá, que cometeu um errinho pequeno, muitas vezes, quando eu sou um orgulhoso, quando eu sou um presunçoso, me acho melhor que todo mundo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Soberba para Deus não é um pecadinho, é um pecadão. Eu gosto de mostrar na Bíblia, eu provo na Bíblia que tem diferença de pecado, tem pecadinho e tem pecadão. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª abomina a sua alma. Então quer dizer, esse 7º pecado que abomina a alma de Deus, ele não é igual aos outros 6. E que pecado é esse? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. É aquela pessoa que vai na casinha do outro irmão envenenar ele contra o outro irmão, ou contra o pastor, ou contra o líder de célula. Isso é abominável. É um pecado gravíssimo. Não é pequenininho, não, é gravíssimo. Porque um pecado desse destrói uma igreja, destrói um casamento, destrói uma sociedade, destrói uma família. Então Deus considera um pecado gravíssimo. Então é pecadão. Aí está lá os fariseus, mestres da lei, muitas vezes estão reparando um errinho que o irmãozinho cometeu.
Só que eles estão cometendo pecados gravíssimos. Ou seja, estão reparando o cisco no olhar do irmão, mas não repara que tem uma trave no olho dele, né? Às vezes, vou parar de exemplo, vamos ficar por aqui, tá bom assim, já deu, né? Já deu. E vem uns exemplos aí, alguns que deixa para uma próxima oportunidade. 3.3, fechou, Natasha? Fechou, Vitor? As perguntas hoje vieram diretamente do trono. São perguntas muito fortes e importantes. Deixa Deus usar vocês também. Até então, nenhum aluno tinha feito pergunta, né? Então, agora pode todo mundo começar a participar mesmo. Para reconhecermos, 3.3, para reconhecermos a autoridade da palavra de Deus. Então, só aqui voltando ao 3.2, a palavra de Deus é um espelho, né? Quando eu entro em contato com ela, ela começa a mostrar as minhas imperfeições. 3.3, para reconhecermos a autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu medito na palavra de Deus, eu vou reconhecer o quanto poder essa palavra tem sobre a minha vida. Salmo 119, versículo 89 ao 91, vai dizer assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra, e firme permanece, conforme o que tu ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Tem um outro texto na palavra de Deus que diz: tudo Deus sustenta pelo poder da sua palavra. Todo o universo é sustentado pelo poder da palavra de Deus. E é incrível como isso é verdade. Tudo Deus sustenta pela sua palavra. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Deus é fiel em aplicar o poder, a promessa e a bênção de sua palavra, juntamente com as suas exigências de justiça e julgamento sobre as nossas vidas. Como povo espiritual, devemos recusar as inclinações naturais do homem perdido, estando prontos para ouvir, tentar a autoridade da palavra do próprio Deus. A palavra de Deus é uma palavra carregada de autoridade e de justiça. Lembra quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? O que é a sua justiça? O que é a justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus está aqui, ó. A justiça do reino de Deus não é a Constituição Federal, que muitas vezes brasileiros passam por cima, inclusive os políticos, inclusive aqueles que estão lá nesse exato momento fazendo novas emendas. Por que eles estão sempre fazendo emenda? Porque como o cidadão tem dificuldade de cumprir a lei, de cumprir a Constituição, aí ele vai criando novas emendas, né? O jeitinho brasileiro vai meio que facilitando as coisas, e lá tem lei cheia de emenda. Agora a palavra de Deus não tem emenda nenhuma, e nunca vai ter uma emenda, porque a palavra de Deus, ela é verdade, ela é imutável, por isso que ela é incorruptível. Ninguém vai criar uma emenda aqui, ó. Ela vai durar para sempre. A Bíblia diz que, na verdade, o povo é erva e seca-se a erva, soprando neles o hálito do Senhor. Mas a minha palavra permanece para sempre. Essa palavra aqui não tem que fazer emenda. Então, ela é a justiça de Deus. Aqui está a Constituição Federal do céu. Se a Constituição da terra conseguir se aproximar dessa Constituição aqui, mais parecido vai ficar a terra com o céu. Agora, enquanto o homem continuar criando cada vez mais emendas, se essas emendas for para realmente chegar perto daqui, dessa palavra aqui, aí valeu. Agora, fazer uma emenda para afastar do que está aqui, aí, ó,
seria bom termos pessoas lá no Senado para barrar essas leis. Quantos estão entendendo? Essa é a justiça de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos, os princípios, os valores que aqui estão. Essa é a justiça do reino. Desobediência leva à queda, né? Tem um texto bem forte, né? Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28 fala da queda do homem, né? Na verdade, é a queda de Satanás. A Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio se achou iniquidade nele. Nós temos que tomar cuidado para que aquilo que Deus nos dá nessa terra não nos roube dele. Às vezes Deus nos dá coisas que nos roubam de Deus. Então eu tenho que tomar um cuidado quanto a isso. Eu não posso permitir que nada que Deus me dê nessa terra venha me roubar dele. Ok? Mas vamos lá. Então precisamos reconhecer a autoridade dessa palavra. Quando essa palavra está sendo falada, pregada, anunciada, ela é a palavra de Deus. Aqui não tem, como diz o italiano, não tem errada. 3.4, para fortalecermos a nossa alma. Como disse Jesus, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, olha, eu não conheço nenhum alimento para o espírito mais poderoso do que a palavra de Deus. Eu diria para vocês, eu não sou contra, se algum dia alguém aqui já precisou, ou precisar, presta atenção no que eu vou falar, se algum dia aqui alguém já precisou, ou precisar, consultar um psicólogo, um terapeuta, ou até mesmo um neurologista, ou até mesmo um psiquiatra, devido a crises emocionais que você viveu, ou até mesmo crises, perdas financeiras, perdas materiais, perdas familiares. Quando você perde uma mãe, tem gente aqui que já perdeu, né? Perdeu, foi a mãe e o pai que perdeu o Vitor. Vitor perdeu os dois, né? Perdeu pai e mãe. Então, às vezes, tem pessoas, amados, que diante de uma perda como essa, perder pai e mãe, tem gente que recebe uma graça de Deus, que consegue atravessar uma situação como essa de uma maneira, eu diria assim, diferenciada. Mas tem outras pessoas que caem em depressão. Caem literalmente em depressão. E eu jamais vou julgar alguém assim. Porque eu já passei perda financeira. A minha empresa quebrou literalmente, fiquei cheio de dívida. Já perdi pessoas que eu amo muito. Já fiz velório de bebezinho de 7 meses de vida. Fui buscar no IML, com o meu discípulo, lá no IML, numa geladeira, uma criança de 7 meses, para poder fazer o culto fúnebre. Eu já fui também no IML, acompanhar discípulo, ver o seu cônjuge congelado. Então, quando nós passamos por experiências assim, amado, a alma humana, ela pode ter diversas reações. Cada um reage de um jeito. Embora a Bíblia diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, no dia da aprovação, geralmente Deus te dá uma força sobrenatural que você atravessa. Só que depois, é que nem que você ganha uma anestesia. Na hora da anestesia, você não sente nada, você está anestesiado. Aí você vai lá, cumprimenta as pessoas, abraça os familiares, estou falando de um velório. Você abraça todo mundo, cumprimenta, tal. Só que depois o efeito da anestesia passa. E aí vem a saudade. E aí você começa a ter as lembranças da tua mãe que se foi, do teu pai que se foi, do teu filho que se foi. É terrível. Dá uma sensação. Aquilo provoca uma ferida, um buraco na tua alma. E aí, eu não condeno. Se você precisar buscar um psicólogo, tomar um remédio. Naquele primeiro momento, amados, às vezes o remédio, ele vai te dar força para você poder superar aquele momento, até atravessar aquele momento mais cruel.
Agora, voltando aqui para o assunto da aula, eu desconheço alguma coisa que seja mais poderoso ou mais poderosa do que a palavra de Deus. Eu já tomei remédio, já consultei com o neurologista, não tenho vergonha de falar, já consultei com psiquiatra, já consultei com psicólogo, mesmo sendo pastor. Mesmo sendo pastor. Porque já enfrentei algumas guerras, se eu for contar todas para vocês aqui, vocês vão dizer, mas como tudo isso? Eu acredito que a promessa é grande. Eu acredito que vem muita bênção para a nossa família. Porque se for contar para vocês o que a gente já passou, dá para escrever um livro. O que o meu pai passou, meu Deus. Semana passada, vou contar só essa. Vocês deixam eu contar? Semana passada eu e meu pai estavam aconselhando uma viúva. E eu tentando ali arranjar conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, para consolar a viúva. E eu me lembro que eu falei para ela, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que o amor é sofredor. O amor é sofredor. Então, eu não condeno você, eu não julgo você. Eu jamais vou apontar o dedo para você. Porque se você já fazem anos que o seu marido se foi, e você ainda não conseguiu superar esse luto, quem sou eu para condenar? A Bíblia diz que o amor é sofredor, então está sofrendo ainda. Por quê? Porque muito amava. E tem pessoas que demoram mais tempo para superar o luto. O apóstolo René fala que tem pessoas que levam 10 anos para superar o luto, dependendo do tamanho do luto. Nesse momento aí meu pai tinha saído de cena, acho que ele tinha ido no banheiro, alguma coisa. Aí meu pai voltou, já estava na hora da gente ir embora. Aí meu pai disse, olha, só para encerrar nossa conversa, eu respeito a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, eu sei tudo que você passou e que está passando ainda. Só vou contar uma historinha. Eu perdi meu pai. E na época do meu pai, quando meu pai faleceu, não existia morfina, não existia remédio para dor. E eu fiquei vendo meu pai um ano inteirinho, berrando de dor. E ninguém podia fazer nada, porque meu pai tinha câncer na coluna. E ninguém podia fazer nada para aliviar a dor dele, porque não existia remédio para dor, não existia morfina, não existia nada disso. E eu tive que presenciar o meu pai um ano clamando de dor. E a minha mãe também morreu com câncer. Acho que era câncer no útero, a minha avó Amélia. Amélia, que era mulher de verdade. Um ano sofrendo com câncer, não existia remédio para dor. A minha avó, isso é a história que a minha madrinha conta. Eu fiquei sabendo pela minha madrinha. A minha madrinha que criou meus pais. Um ano. A minha avó se escondia dos filhos para não chorar na frente deles, para os filhos não ver as dores que ela sentia. E o meu pai, algumas vezes, eu acho que ele viu, escondido, a minha avó escondido chorando, da dor, porque não existia morfina. A gente pensa que passa prova. A gente pensa que passa prova. Tem pessoas que passaram por provas muito maiores que as nossas. E aí a gente olha para a prova deles, a gente se sente pequeno. Mas, amados, é isso. Conforme os propósitos que Deus tem para a nossa vida, Ele vai permitir muitas dores. Mas essa palavra aqui, ó, ela tem poder para curar qualquer ferida. Ela tem poder para sarar qualquer dor. Ela tem poder para levantar morto. Não só morto físico, não. Espiritual, mas morto físico. E não só morto físico, mas morto espiritual. Ela levanta defunto, essa palavra aqui. Essa palavra aqui é poderosa. Amém? Então, eu recomendo. Quando você estiver triste, quando estiver abatido, quando estiver desanimado, tranca-te no teu quarto e vai buscar Deus. Vai ouvir Bíblia, vai ouvir a palavra, vai meditar na palavra, escuta a pregação, bota louvor, se alimenta da palavra. Não tem nada mais que. Eu era alguém para estar hoje numa cama com depressão. Se
centenas, milhares de vezes, talvez, não tivesse corrido para me encher dessa palavra. Porque não tem nada. Eu estou aqui falando para vocês, vou abrir o jogo aqui com vocês. Eu estou aqui falando para vocês, pode até parecer que está tudo bem, pastor Cristian, não é verdade? Mas aqui por dentro de mim, só Deus sabe como que eu estou. Só Deus sabe as últimas guerras que eu passei. E algumas delas, talvez algumas pessoas no meu lugar, iam tirar de letra. Por quê? Porque a estrutura emocional, psicológica, física da pessoa é outra. Cada um reage de um jeito, mas eu reagi de outro jeito. Tem coisas no nosso casamento, por exemplo, só vou contar mais essa. Tem lutas, guerras que eu passei no meu casamento com a minha esposa, que enquanto a minha esposa estava chorando, eu estava rindo. Mas teve outras guerras que enquanto ela estava rindo, eu estava chorando. Por quê? Porque nós somos diferentes. Por isso que Deus criou o casal, né? O casamento, né? Coisa de Deus. Porque quando um está fraco, o outro levanta. Quando um está forte, ajuda o outro. Né? Então, para isso que serve o casamento. É melhor ser dois, né? Porque cada um reage diferente. Tem gente que diante de um luto, graças a Deus, a minha sogra foi para a glória. Ei, aleluia, faz uma festa, porque a sogra subiu. E tem gente que entra em depressão porque morreu a sogra, porque amava a sogra. É assim. Vamos lá. Eu profetizo que todos vocês vão ter uma sogra igual a minha. A minha sogra é uma bênção. Aleluia. O Leandro está dizendo que já tem aí, ó. A mensagem evidente desta passagem, Jesus falou, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de que não há sobrevivência da alma sem a palavra de Deus diariamente. Não tem. Se você parar de se alimentar, você vai morrer espiritualmente. Assim como eu não posso ficar um dia sem água. Cientificamente falando, é comprovado que o máximo que o ser humano consegue ficar é 3 dias sem água. Depois disso, o teu corpo começa a morrer. Não aguenta. Sem água não dá. Tem uma pessoa que vai fazer um jejum, se ela fizer um jejum de alimento, ela consegue ficar até 40 dias sem alimento. A gente tem relatos bíblicos e pessoas, né, que fazem, né? Agora, sem água, o máximo é 3 dias. Agora, imagina se você ficar 3 dias sem se alimentar da palavra, você morre espiritualmente. Morre. Lembra da passagem das 10 virgens? 5 prudentes, 5 não prudentes? Tinha umas que tinham azeite na lâmpada, outras não tinham. Quem é que tem azeite na lâmpada? Quem se enche da palavra. Você parar de se encher da palavra, meu irmão, teu azeitezinho vai baixando, vai baixando, vai baixando. Daqui a pouco você vai ver, você que deveria ser a luz do mundo e o sal da terra, se transforma num vagalume, né? O vagalume é aquele animalzinho daquelas piscadinhas. Mas é só uma piscazinha fraquinha, não ilumina muita coisa. Então tem que me alimentar dessa palavra. Não se trata de uma questão de dever legal. Postou um copinho d'água para mim aí, guerreiro. Não se trata de uma questão de dever legal, definindo a salvação de alguém, mas de uma responsabilidade pessoal, definindo a obediência de alguém no caminho do discipulado. Ninguém suponha que a sobrevivência espiritual seja possível por muito tempo sem se alimentar da palavra de Deus. O texto de 1 Pedro 2,2 diz assim, obrigado. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Então, amados, Deus espera que a gente seja como
como uma criança faminta por essa palavra. Eu tenho que desejar ardentemente, como um menino, né? Um menino recém-nascido, um bebê. Deus que me livre se ele ficar um dia sem tomar o leite materno, né? Vai morrer. Então assim Deus espera que, como uma criança não pode ficar um dia sem o leite materno, eu também não posso ficar um dia sem essa palavra, porque eu vou morrer. Você sabia que dentro de uma igreja, num culto de domingo, por exemplo, você vê aqui, vamos colocar 100 pessoas. Daquelas 100 pessoas ali, pode ter 20 pessoas mortas espirituais ali, espiritualmente falando. Sabia disso? Então aqui, ó, sentadinho na cadeira, assistindo o culto, mas são verdadeiros zumbis. Porque já estão tanto tempo sem se alimentar da palavra, que se essa pessoa não ganhar um choque muito grande de palavra, ou quem sabe levar ela para um retiro lá de 3 dias, né, um fruto fiel da vida, a pessoa não ressuscita. Só uma pregação de domingo à noite não é o suficiente. É pouco. Dá só uma cutucadinha, mas não é o suficiente. Por quê? Porque a pessoa já chegou aqui morta. Agora, se você está vivo, aí a palavra te mantém, né? Ela vai fazendo a manutenção. A pregação de um culto de domingo à noite é só uma manutenção. Eu tenho que me alimentar todo dia. Se eu for depender da palavra do culto para sobreviver espiritualmente, quando chegar no próximo domingo, você já morreu. Já era. Por isso que tem gente que já nem vem no culto, porque eles não tem mais nem força para vir. Nem quer vir, na verdade, né? Que aí no meio, o inimigo já botou um monte de abobrinha na tua cabeça. Ah, para quê? O que eu vou fazer lá na igreja? Mais um culto. Ah, aquela chata daquela pastora de novo, a mesma pregação. Aí o diabo vem. E aí a gente vai caindo na do diabo, né? Daqui a pouco você não tem mais vontade de ir na célula, daqui a pouco a célula ficou chata, daqui a pouco todo mundo é chato e você já desviou. É assim que acontece com os 10 viados. Aqueles que estão longe, né? Então, a palavra de Deus é tão essencial para o cristão quanto o leite para um recém-nascido. Tal qual o maná no deserto, conforme Deuteronômio 8:3, uma porção regular e diária da palavra de Deus deve ser procurada e usada como alimento pelo cristão. Amém?